Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia junto do Senhor, né? Sempre é importante. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 12 de 2 Crônicas. Vemos no capítulo 11 que Roboão teve uma atitude boa, vamos pensar, de desejar algo, pensar algo, planejar algo, mas aí quando vem a palavra do Senhor, ele recua, né? E é isso que a gente precisa sempre aprender, né? Não há dificuldade, não há problema nenhum quando de repente tomamos algumas situações e ao analisarmos que Deus não está ali, que não é da vontade de Deus, creio que a melhor forma, a melhor decisão é recuar, é voltar atrás, né, nas decisões tomadas. Acho que isso é importante. Só chegamos agora no capítulo 12, tudo muda, né? Tudo muda porque o versículo 1 do capítulo 12 vai dizer: Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Quando tudo começou a ficar bem, quando tudo começou, as coisas começaram a prosperar, o seu reino começou a se fortalecer, né? Ele firmar, mesmo, né, com a divisão, mesmo tendo Jeroboão do outro lado, com a maior parte das tribos, Roboão se firmou como rei. Ele começou a prosperar. E assim, ele vem aquela situação, parece que agora não precisa mais do Senhor, e ele abandona o Senhor. E automaticamente, quando isso acontece, todo o povo vai junto. Porque a liderança, né, ela representa todo o restante, né? Aquilo que a liderança faz, aquilo que a liderança fala, as pessoas vão ter uma tendência e uma facilidade para seguir entendendo. É o nosso líder falando. Então ele sabe o que está fazendo. Então nós percebemos que acontece aqui. Roboão, depois das coisas estando bem, depois das coisas, vamos dizer assim, depois de Deus estar abençoando, ele se firma e aí não sabemos por qual cargas d'água, como diz o velho ditado, eles decidem, né, como conjunto, como nação, abandonar ao Senhor, abandonar a lei do Senhor. E aí, o que seria abandonar a lei do Senhor? É viver do seu jeito, viver da sua forma, viver daquilo que ele bem quer. Lembramos que ontem falamos sobre Jeroboão, que ele escolheu seus próprios sacerdotes, escolheu sacerdotes de acordo com aquilo que ele pensava, não iria aceitar ninguém o confrontar, não aceitaria ninguém dizer algo contrário. Então ele queria sacerdotes que o fizesse bem, que o falasse o que agradaria. E agora nós vemos na mesma atitude de Roboão. Abandona a lei do Senhor para viver do seu jeito, da sua forma. Só que o pecado, sempre o pecado, quando é confessado, ele é perdoado. Nós não temos dúvida disso. Mas mesmo sendo perdoado, Deus sempre vai tratar com o pecado. Não como uma questão de vingança, não simplesmente como uma questão de castigo, mas como uma questão de disciplina. Então, toda vez que houver pecado, e isso nós vamos ver em todo o decorrer da Bíblia, sempre que houve pecado, Deus sempre tratou com o seu povo, mostrando, né, o quão maléfico, o quão ruim, o quão perigoso o pecado, o quanto o pecado afetava o povo. E aí Deus, nesse capítulo 12, manda o Egito com seus homens de guerra, com seus cavaleiros, com alguns aliados, para realmente atacar Jerusalém, para realmente ser como castigo. Então não era simplesmente uma questão de guerra, não era simplesmente algo, não, vamos tomar posse, não, era exército enviado pelo Senhor para tratar com o povo. E até certo ponto o povo ainda retorna ao Senhor, retorna entendendo aquilo que Deus tem. Deus diz, não, ok, está perdoado, mas Deus dizendo assim, ainda preciso tratar com o povo, e Deus trata, né, com Roboão, Deus trata com o povo, entendendo que abandonar o Senhor, abandonar a lei do Senhor, não é um bom negócio. Por mais complicado que possa ser, por mais difícil que as coisas possam parecer que são, a melhor situação, a melhor questão, a melhor decisão que tomamos todos os dias é realmente a fidelidade a Deus, a fidelidade à palavra, a fidelidade diante das Escrituras. Não há outra questão. Para isso, vamos muitas vezes precisar entregar a nossa própria vida.
Essa semana a gente conversando com algumas pessoas dizendo que gente estudando e dizendo isso, né? Que existe coisas mais importantes do que a nossa própria vida. Viver não é o mais importante para nós hoje. Hoje o mais importante é permanecer fiel ao Senhor, fiel à sua palavra. E até citamos a questão de João Batista, por ser fiel ao Senhor, por ter um zelo pelos princípios do Senhor, ele perdeu a sua cabeça. Então, se há algo que nós precisamos lutar todo dia, é lutar para se manter fiel, lutar para se manter diante de Deus em pé, grato por tudo aquilo que Ele tem e, se necessário for, pagar o preço que for, para realmente viver uma vida de santidade e viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Que possamos refletir e pensar nisso com muito cuidado e muito zelo. Deus abençoe a todos.